Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje para o nosso devocional eu trouxe um texto, um versículo que está em Romanos, no capítulo 9, e ele é o de número 33, que diz assim: Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Muito bem. Esse versículo é uma profecia que está sendo citada aqui pelo apóstolo Paulo, que fala a respeito de Jesus Cristo. Então, Jesus é uma pedra de tropeço para aqueles que nele não creem. E é uma rocha de escândalo para aqueles que têm o mundo no seu coração. E quando olham para Cristo, não o desejam, né? Mas, para aquele que crê em Jesus Cristo, esse tem algo de especial. Irmãos, imaginem uma pedra fundamental, né? Numa construção, da qual a gente já vem falando aqui em alguns outros vídeos. É aquela primeira pedra, aquela pedra que vai guiar toda a construção. Ela vai guiar no sentido de que a construção seja erigida de uma forma correta, não torta, né? Cristo é essa pedra. E é interessante, meus irmãos, que o versículo está falando aqui é que quando Cristo está dentro de nós, nós não seremos confundidos. O que significa isso? Bom, significa uma infinidade de coisas. Por que eu digo sempre que um versículo significa uma infinidade de coisas? É porque cada versículo é como uma comporta de águas aberta. E muitas vezes, cada vez que você chega naquele versículo, cada vez que você consulta aquele versículo, cada vez que você lê, que você para prestar atenção, você vai aprendendo um pouco daquela água, né? A gente nunca chega ao limite total. Por isso, irmãos, eu quero falar para vocês hoje uma parte do que significa, né? E todo aquele que crer nela não será confundido. Significa que quando você tem Cristo dentro de você, Ele te dá clareza espiritual. E isso o que significa? Significa que você enxerga as coisas como sendo espirituais. Você vai enxergar as coisas com total discernimento. Isso por quê? Porque Cristo está dentro de você. Então pode às vezes alguém dizer alguma mentira para você e você pode até no primeiro momento ali entender que é daquela maneira, mas depois o Espírito Santo vai falar com você de mansinho, vai mostrando as coisas para você e você vai enxergar a coisa com clareza. Não só este caso, mas todas as coisas. No teu dia a dia, quando você for fazer alguma coisa, você vai enxergar qual é a melhor forma de fazer. Quando você for tomar uma decisão, você vai enxergar qual é a melhor decisão. Por quê? Porque Cristo está em você. Porque você tem a pedra, né, dentro de você. E aquela pedra que está dentro de você vai fazer toda a construção ser erigida corretamente, certo? Então, meus irmãos, o que o versículo está falando aqui é que quando nós temos Cristo, nós podemos enxergar as coisas com nítida clareza. Quando nós temos Cristo, nós conseguimos
ter uma direção para tudo dentro da nossa vida. E nós também enxergamos as coisas que estão lá fora, né? Muitas vezes a gente sente, olha, isso não é bom. E quem é que está dizendo pra gente que aquilo que a gente está vendo acontecer, ou que está vendo no mundo, que aquilo não é bom? Quem é que está dizendo isso? É o Espírito Santo. É a presença do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Então, amados, nós, na verdade, somos bastante dependentes do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Nós somos bastante dependentes de que Ele verdadeiramente esteja dentro de nós. Por quê? Porque aquele que não tem a rocha dentro de si é cego para as coisas espirituais, é cego para o que está por trás de tudo o que está acontecendo, seja dentro desta pessoa ou fora. Muitas vezes, irmãos, nós temos até questões dentro de nós, né? Ou alguma enfermidade, alguma coisa acontecendo lá dentro. E nós temos então dois caminhos, por exemplo, nós temos a ciência e temos a fé. Você pode olhar para a palavra e se inspirar, porque a palavra é Cristo, ou você pode olhar, por exemplo, para a ciência e buscar o que o mundo oferece. E você pode escolher, mas eu garanto para você que se você for por Cristo, você não será confundido. Você não terá respostas obscuras, você não terá uma ausência de resposta. Já se você escolher por outro lado, se você escolher um outro caminho, você pode escolher? Pode, claro. Você tem liberdade para isso. Porém, você terá na sua frente algo que não vai mostrar para você o final dessa situação. Eu não sei se eu estou sendo clara. Talvez eu não tenha conseguido me expressar muito bem. Mas se você tiver alguma dúvida ou se você talvez entendeu e queira colocar de uma maneira diferente da minha para que fique mais claro, pode escrever aqui nos comentários. Seu comentário é sempre muito bem-vindo. Em outro momento que o apóstolo Paulo escreve sobre isso, é Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, onde ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Muito bem. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele aposta todas as fichas dele em que Cristo está dentro dele e que por causa de que Cristo está dentro dele, ele não será confundido. Assim nós devemos ser. Nós devemos ter confiança total de que se Cristo está dentro de nós, nós não seremos confundidos. Ou muitas vezes, né, a gente se vê numa situação ali e você fala assim, eu vou buscar a palavra. E você vai então para os ensinamentos de Cristo, ou lembrando dos ensinamentos, ou propriamente com a Bíblia na mão, e você procura as respostas que você precisa dentro da palavra de Deus. Eu quero dizer aqui uma coisa, que se você tem alguma situação a resolver na sua vida, e você for pelo método de Cristo, se você seguir os ensinamentos de Cristo, você vai ter essa situação resolvida. Agora, se você, ainda que você conheça o que Cristo quer que você faça e você quiser seguir um outro método, você vai ter problemas lá na frente, com certeza. Por quê? Por causa do reino espiritual. Quando você caminha com Cristo, o seu caminho é livre. Quando você caminha sem Cristo, o seu caminho é cheio de impedimentos. Mas para você caminhar com Cristo, não é só dizer,
eu amo Jesus, eu tenho Jesus, eu quero Jesus. Não, caminhar com Cristo significa que você coloca em prática os ensinamentos dele. E muitas vezes, na hora de fazer, isso é muito difícil. E as pessoas acabam preferindo fazer como o mundo ensina, né? E é aí que vem os problemas. Então, meus irmãos, eu queria falar sobre isso neste dia. Teria muito mais para estar falando a respeito de Cristo em nós e de não sermos confundidos, mas eu acredito que ficou aqui um pedacinho para você refletir no mais. Amém? Eu vou terminar esse devocional por aqui. Eu queria pedir a você que achou que essa mensagem é importante, você deixe o seu like, compartilhe e comente, ok? Porque todas essas coisas vão fazer com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e vai recomendar para outras pessoas. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e abençoe também o seu lar. Amém.